Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, celebrando a festa de São Mateus. Eu quero convidar você a mergulhar comigo no mistério da palavra do Senhor. Lembra quando São Pedro disse: "A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna." De fato, Jesus tem palavra, uma palavra que é capaz de nos eternizar. A gente escuta, a gente acolhe e a gente busca colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado a você que está dedicando um pouquinho do seu tempo para poder alimentar a sua fé, escutando a palavra do Senhor. Agora, abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Mateus, cobrador de impostos, respondeu com muita dedicação, com muito entusiasmo, o chamado de Jesus. E aqui cabe a gente refletir: quem era Mateus? Quem era Mateus? Quem era esse homem que Jesus escolheu, que Jesus elegeu, que Jesus chamou para ser um dos seus discípulos, fazer parte do grupo dos 12? Quem era esse homem? Era um homem muito religioso, muito piedoso, um homem muito conhecedor da Sagrada Escritura, era um homem que praticava muito atitudes religiosas, não. Ao contrário, ele era um pecador público. Sim, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa muito mal vista naquela cidade. Levi se torna Mateus, aquele que Jesus elegeu, que Jesus chamou. Um homem fraco, limitado, pecador, e é exatamente esse que Jesus escolhe para ser um dos seus discípulos. Um gesto de amor. E aqui eu queria acentuar uma coisa muito interessante. Jesus, ele não está colocando aqui condições. Olha, Mateus, se você fizer isso, aí você vai poder ser o meu apóstolo, o meu discípulo. Não. Jesus olha para ele e o chama. Sim, porque toda grande história de amor com Deus começa com esse chamado amoroso, com essa experiência amorosa de conhecer Jesus, de se encantar por Jesus e aí sim passar a segui-lo. Eu não sei se vocês já assistiram, eu sempre falo aqui de uma série que você pode baixar o aplicativo, é de graça, chamada The Chosen. E eu gostei muito do que como o autor colocou Mateus nessa série. Ele ali é muito metódico, e ele foi conhecendo,
foi vendo Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, e aos poucos, não foi assim uma coisa, né, de repente, foi um processo. Né? Vivendo esse processo, quando Jesus chamou, subitamente ele aceitou. Então a gente precisa viver esse processo de enamoramento com a proposta de Jesus, com o jeito, com a lógica de Jesus. E aí o que acontece? Aqui também eu queria chamar a atenção de vocês. Quando Jesus chama Mateus, ele aceita e ele vai então na casa de Mateus, o que era inadmissível, e na casa de uma pessoa pecadora, um impuro, era também se tornar impuro, porque se comia no mesmo prato com a mesma mão, então facilmente, né, se tocava ali, se tornava uma pessoa impura. Mas olha o que acontece. Jesus aceita esse convite, vai comer na casa de Levi, chegam outros. Meu povo, é muito interessante. Quando a gente resolve ser de Deus, inevitavelmente, né, a gente começa a atrair também outras pessoas para Deus. Inevitavelmente, você se torna luz e a luz atrai. Né? A luz atrai. Eu fiquei pensando nesse evangelho de hoje exatamente nesse sentido, nessa proposta. Quando eu abraço o projeto de Deus, inevitavelmente, eu vou atraindo também pessoas para conhecerem a Jesus. Eu, nesses meus 20 anos de convento, eu percebo que muitas pessoas, até mesmo da minha família, do meu ciclo de amizade, eu consegui, com o meu testemunho, com a minha vida, não que eu seja santo, eu estou pelejando assim como você, mas assim, hoje eu sinto que, de alguma forma, eu também sou sinal de Deus para a vida dessas pessoas. E assim eu consigo trazê-los, eu consigo conquistá-los mais, para estar mais perto de Deus. E essa é a tua vida também. Não que você vai se tornar aquela pessoa chata, o tempo todo, falando da Bíblia, dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assim. Não estou falando isso. Eu estou falando de um testemunho. A tua vida, se você viver coerentemente os valores do Evangelho, inevitavelmente você vai exalar o perfume de Deus. As pessoas vão sentir Deus através de você. Como sentiram Deus através de Mateus a partir do momento que ele acolheu Jesus na sua casa. Quando você acolhe Jesus na sua casa, naturalmente, você começa a exalar Deus. Porque as pessoas vão ver o seu jeito de se comportar, o seu jeito de falar. As pessoas vão ver que tipo de postagem você faz nas suas redes sociais. Como você se comporta nos ambientes, como você se veste. E isso vai despertar nelas. Por que essa pessoa, ela era assim e agora ela está assim? E está feliz, está bem, olha só que maravilha. Então eu também quero ir. É assim que a gente vai sendo luz. Assim como Mateus, ele foi luz para aqueles que estavam vivendo de uma forma errada, como ele também estava. Né? Então hoje eu queria que você guardasse isso no coração. Primeiro, Jesus chama um homem pecador. Assim como me chamou, chama você também. Não espere se tornar perfeito para poder Jesus te chamar. Não, ele te chama do jeito que você está agora. Tá? E depois que você abraçar esse projeto de Jesus, seja sim luz para todos aqueles que precisam conhecer o amor de Deus através do seu testemunho. Peçamos hoje a intercessão desse grande apóstolo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.